Oi, pessoal! Meu nome é Cibele Bustamante. Essa é mais uma live do Nesp. O Nesp é uma empresa que trabalha com publicações, eventos e cursos na área de mercado editorial, mas agora também de mercado de conteúdo. E nós temos duas pós, uma pós em gestão e edição editorial, que o Marco é nosso aluno. Eu nem lembro qual a turma, sexta? O Marco. 6, turma 6. Acertei, yes. E uma pós em escrita criativa também. A gente convidou o Marco porque ele já tem uma vasta experiência em biografia e ele tem uma vasta experiência para contar para a gente sobre isso. A gente também oferece alguns cursos, design editorial, preparação e revisão de textos e coisas assim, aqui no Rio. E agora a gente está montando alguns cursos em EAD também. Vamos testar uns pilotos aí esse semestre. Eu não vou nem dizer que eu vou passar a bola para o Marco, porque o que a gente combinou é que a gente vai fazer um bate-papo aqui. Então, acho que, Marco, é legal você começar se apresentando, né? Ah, beleza, maravilha. Então vamos lá, gente. Eu conheço muitos de vocês aí da turma, da sala de aula, né? Mas talvez muitos não me conheçam. O meu nome, enfim, é Marcos Eduardo Neves. Eu comecei minha carreira literária em 2002, quando eu fiz a primeira biografia minha, já de que era um ídolo meu no futebol e que era um personagem nacional. Todo mundo deve conhecer ou já ter ouvido falar, goste ou não dele, chama-se Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, técnico do Grêmio. Enfim, foi meu primeiro livro quando eu tinha 26 anos, e hoje, 18 anos depois, eu estou com 10 livros no mercado, sendo 9 biografias, algumas delas fora do Brasil, né? Tem a biografia de um brasileiro que virou ídolo messiânico na Turquia, é um fenômeno literário lá, mais de 20 mil livros vendidos só na pré-venda, chama-se Alex. Aqui no Brasil ele anda, pouca gente conhece, mas ele não pode chegar lá, que, enfim, parece os Beatles chegando no aeroporto. E também fiz uma sobre o empresário publicitário Roberto Medina, criador do Rock in Rio. Foi um livro que foi a maior loucura que eu já fiz na minha vida, meu filho pequeno, mas eu tive que fazer em 4 meses. Eu nunca mais faço isso. Não conseguia fazer nada na vida, a não ser pesquisar, escrever, revisar e preparar esse livro, porque tinha um Rock in Rio em Lisboa e o prazo era esse, o deadline era esse. Ou eu faria em 4 meses ou o livro não sairia. Então eu tive que fazer, e aí a gente vendeu primeiramente no Brasil, em Lisboa, e aí depois, com mais calma, eu melhorei um pouquinho mais. 2 anos depois teve um Rock in Rio em Madrid, em 2008, e aí o livro chegou à Espanha também. Então, assim, algumas obras, né, alguns filhos nossos, que livro é que nem filho, ganhando o mundo por aí, né, principalmente esse que eu falei da Turquia, porque os turcos, a comunidade turca é internacional, né, tem turcos em Nova York, em Budapeste, volta e meia eles chegam no meu Instagram, olha aqui, ó, tô com seu livro aqui em Sarajevo, é uma loucura. Então é tipo judeu, né? Então deve ter muitos judeus aqui, inclusive. Então tem muitos turcos também pelo mundo inteiro. Então esse livro escrito e traduzido em turco é um fenômeno meio que mundial. Mais de 100 mil livros vendidos, enfim, e é isso. Então essa é a minha carreira como autor, né? E no ano passado, no início do ano passado, eu virei editor, eu me associei ao Sérgio Pugliese, que é um dos sócios da Approach Comunicação, né, uma agência de comunicação muito estabelecida aqui no Rio, consolidada, são 20 anos de história, e aí a gente decidiu criar uma editora chamada Approach, a Approach Editora, e dentro dessa editora tem um selo para esporte chamado Museu da Pelada, que é um projeto que o Sérgio já tocava de resgate de ídolos antigos, principalmente do futebol, gente que estava esquecida, enfim. Então, a gente tem a Approach Editora para todo e qualquer tipo de obra, principalmente biográfica, independentemente da profissão do biografado, e o selo Museu da Pelada para livros de esportes, de futebol principalmente. Então é isso, como autor primeiramente, desde 2002, como editor há pouco tempo, mas sempre nesse mundo das biografias, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa coisa que me move, que é a minha grande paixão, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, porque todo mundo aí já deve ter tido pelo menos a vontade, né, de falar, cara, meu tio, meu avô, cara, daria um livro
nossa, ele veio da guerra e construiu tudo do nada, ele merecia virar um livro. Cara, dá para fazer um livro. Dá para fazer um livro digno, né? Hoje em dia, então, são tantas formas de lançamento, né? Tem o próprio Kindle, você pode fazer no KDP, né? Ou a sua publicação. Então, há a possibilidade de você fazer isso, porque eu vejo o livro como aquilo que, sabe, é aquele legado consolidado, né? Não vai se perder na poeira do tempo. Então você pode, tipo, para os netos, bisnetos, tataranetos que vão vir, saber como é que começou uma história lá atrás, né? Então, às vezes o pessoal grava em fita cassete, já mudou o formato, já perdeu, ninguém tem mais a fita cassete, mas o livro está aí, perene, ultrapassando séculos, milênios, enfim, então é uma forma de eternizar a história de alguém. Então a gente vai conversar sobre biografia aí. Vou deixar para Cibele fazer as perguntas e no que eu souber eu vou respondendo. Fantástico, gente. Eu queria dizer para vocês que quem quiser ligar o microfone e fazer uma pergunta no meio não tem problema. Quem quiser escrever aqui no chat as perguntas também não tem problema, que eu vou lendo à medida que for entrando no contexto, a gente vai colocando, tá? Marcos, eu sei assim que tem vários tipos de biografia, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre eles, que tipos você prefere. Então, assim, quando a gente fala de biografia, a gente fala de um leque que não é tão pequeno, mas também não é muito amplo. Então, vamos subdividir as biografias em... A biografia, por excelência, é a biografia não autorizada. É aquela biografia que, principalmente das pessoas cuja história tiveram um princípio, meio e fim. A pessoa já, como o Rui Castro, que é um dos mestres em biografia no Brasil, ele costuma dizer: biografado bom é biografado morto. Né? Aquela frase que vem lá de trás de ladrão, enfim. Mas é a verdade, porque a história tem princípio, meio e fim. Então, a biografia não autorizada, aquela em que você escolhe um personagem e faz toda uma pesquisa sobre ela, é por excelência a biografia propriamente dita, desde que ela não seja partidária. Eu lembro de um livro, eu acho que era sobre o Antônio Carlos Magalhães, chamado, eu não lembro se era sobre o Antônio Carlos Magalhães ou sobre José Sarney, chamava-se Morcegos Negros, deve ter uns 15, 10 anos esse livro. E quando você pegava a capa e via a quarta capa, você sentia que era feita por um inimigo do personagem. Então já vira partidário. Então, se você quiser fazer uma biografia sobre qualquer um, sobre Bispo Macedo, sobre Jair Bolsonaro ou sobre William Bonner, sabe, não seja nem a favor nem contra, você tem que ser imparcial. Então, a biografia não autorizada que seja imparcial, geralmente feita por jornalistas que sabem apurar e vão ver os dois lados da informação, é a biografia por excelência. Só que existem outras. Existe a biografia autorizada, e que foi o modo que eu achei para entrar de vez e poder fazer o meu sustento com a literatura. Né? Porque ainda hoje, quando a gente vai falar: você trabalha com o quê? Eu sou advogado. Eu sou escritor. Tá, você é escritor, mas você trabalha com o quê? Né? A gente escuta muito disso, porque o pessoal não consome muitos livros no Brasil. A gente vive num país em que o consumo é muito baixo. Você vai ali, não precisa nem ir para a Europa, vai para Buenos Aires, você entra no metrô, entra num trem, está todo mundo lendo livro. Aqui está todo mundo com meia hora, aquele jornal que você espreme e sai sangue, 50 centavos. Aqui no Brasil, as livrarias estão fechando, devem milhões às principais redes. Então é difícil viver de livros no Brasil. E como eu amo escrever livro, como eu amo escrever, aqui o Morcegos Negros era sobre Collor e PC Faria, eu acho que não. Esse é o Notícias do Planalto. Notícias do Planalto, que para mim é um dos maiores livros que eu já li, e que eu vou falar sobre isso, que eu acho até que é biografia também. Espera aí que eu estou googleando aqui. Andréa Amaral botou aqui Morcegos Negros, era sobre Collor e PC. Morcegos Negros é sobre PC e Collor mesmo. É isso? Eu lembro que Negros, o Notícias do Planalto era isso. Mas enfim. Deixa eu ver aqui, Notícias do Planalto. Vai falando aí. Então, aí a forma que eu encontrei para fazer livros é fazer essas biografias autorizadas, né? Então, de todos os livros que eu escrevi,
biográficos, que foram 9, apenas 3 eu apostei nesses livros. Eu quis fazer, e por vontade própria, sem prazo, quando tivesse pronto, ótimo. Só que os outros eu fui contratado para fazer. Nesses, inclusive, o do Roberto Medina, eu fui contratado, como eu falei, porque tinha um Rock in Rio e teria que estar pronto naquela época. Então, a biografia autorizada, ela é o meu meio de sustento, só que eu tenho um nome no mercado, né? Eu criei uma marca de credibilidade, de pesquisa, de apuração forte, e eu não vou destruir, porque hoje é tão difícil você construir um nome, mas destruir é muito fácil. Você vai num restaurante 300 vezes para gostar dele, mas se você for uma a mais e tiver, sei lá, sujeira no prato, você não volta lá. Então, hoje, você desconstruir a sua credibilidade, perder seu nome, é muito simples. Então, eu faço biografias autorizadas, mas eu não aceito que essas biografias sejam, entre aspas, chapa branca, né? Como o pessoal fala, que é aquela ode, aquela glorificação do personagem. Não, eu vou fazer sim sua biografia, mas o Fernando Montes fez do Paulo Coelho, você vai ver no final, quando estiver pronta. Esse é o melhor cliente, é esse, é que deixa a gente fazer e só vai ver quando estiver pronto na livraria. Foi o que aconteceu, como é que você inclusive, negocia essa imparcialidade assim, com o autor? Porque a questão é a seguinte, se eu for botar meu nome, ele tem que acreditar. Ele está me contratando porque ele já leu alguma coisa minha, já sabe o que eu posso fazer. Então, ele está contratando a minha marca. Agora, se eu não aceitar botar meu nome, aí sim, eu vou fazer um serviço que é tipo uma aula que a gente teve há pouco tempo, que é de ghostwriter. Então, por exemplo, se alguém que eu não acredite, tipo um Silas Malafaia, um Bispo Macedo da vida, um Jair Bolsonaro da vida, alguém que eu não acredite, chegar e falar, Marcos, você escreve meu livro? Eu vou falar, sim, escrevo. Se o goleiro Bruno falar, Marcos, você escreve meu livro? Sim, escrevo. Todo mundo não tem direito de um advogado? Então todo mundo tem direito a ter um biógrafo, porque você não sabe escrever e você quer contar uma história. A questão é se eu vou acreditar ou não. Então essas pessoas, tipo Silas Malafaia, Bispo Macedo, eu vou deixar bem claro. Primeira coisa, eu vou cobrar um valor bem alto para ele desistir de me contratar. Mas se ele quiser me contratar e me dar o desprazer de eu ter que vê-lo várias vezes durante alguns meses... Dinheiro ele tem, né? Ele vai ter dinheiro, né? O dízimo aí não acaba nunca. Então aí eu vou falar para ele, olha só, eu não vou botar meu nome. No máximo ali na página 4 como revisor, sabe? Revisão, Marcos Eduardo Neves, mas o livro é seu, o livro é Bispo Macedo, o Bispo é Edir Macedo. E aí eu vou fazer o trabalho realmente de um ghostwriter, entendeu? Então, assim, se ele quiser que seja o meu nome, ele vai ver no final. E aí é óbvio que eu posso ser maleável de não publicar o livro, ele só vai ver na livraria. Quando o livro estiver pronto, eu deixo para ele dar uma última lida, porque de repente eu errei na mão em alguma informação, alguma coisinha assim, a gente pode lapidar desde que eu não perca a minha credibilidade. Então essa é a biografia autorizada, é quando você precifica um valor, alguém te contrata e você faz, depois a gente fala sobre precificação de livros, enfim. Outra forma de biografia que existe é o perfil, que é um livro, como diz o nome, é um perfil, não é uma biografia extensa, uma pesquisa rasa, sabe? Algumas entrevistas ali, você faz, sei lá, 3 horas de entrevista e consegue fazer um livro de 80 páginas, 70 páginas, você não vai fazer uma gigantesca pesquisa investigando o personagem, mas você faz um perfil. Existem perfis muito dignos aí no mercado editorial, sobre Chico Buarque, sobre alguns personagens. É uma forma de você biografá-lo sem fazer uma investigação muito forte. Assim como existe o livro de memórias, né, que qualquer um de nós podemos fazer, basta a gente escrever aquilo, quando criança eu passei por isso, na escola eu passei por isso, são memórias que, quem sabe, no futuro algum biógrafo possa se interessar e usar como fonte de pesquisa para fazer uma biografia propriamente dita. Livro de memórias, você não precisa fazer os elos entre as informações, você pode fazer por capítulos uma história, contar uma história.
Só que aí, se isso vir a virar uma biografia, aí alguém vai sim usar isso como fonte de pesquisa, juntar e fazer um texto único. E existe também a autobiografia, que não é a melhor forma também de biografia, porque você depende da sua própria memória, e a memória às vezes trai, mas você narra a sua própria trajetória. Existem autobiografias bastante interessantes, mas não é uma biografia, porque assim, aquilo... Uma vez quando eu escrevi o livro do Roberto Medina, ele perguntou: Marcos, o que você acha do Paulo Coelho fazer a quarta capa? Eu falei: porra, eu acho o máximo. Pô, o cara, só Shakespeare vendeu mais do que o cara, eu acho o máximo. Será que ele faz? Ele: não, ele é meu amigo pessoal, ele vai fazer sim. Aí ele mandou um e-mail para o Paulo Coelho, que estava lá em Zurique, lá sei lá onde. Ele recebeu e falou assim: não, doutor Roberto, eu faço sim o livro, mas manda para mim para eu ler. Porque a Rocco, acho que ele estava na Rocco, a Rocco autoriza que eu faça, mas eu não quero... Vai que é uma porcaria, né? Eu quero ler para ver se eu boto meu nome aí. Aí ele leu, e aí eu lembro que o Medina me chamou uma semana depois para uma reunião e me mostrou o e-mail dele, que ele estava escrevendo assim: li e gostei muitíssimo, Roberto. Só o seguinte, cadê seus podres? E aí era exatamente o que eu batia na tecla, sabe? Roberto, vamos humanizar, cara. Esse livro está virando uma obrografia, não está virando uma biografia. Vamos humanizar, vamos botar alguns erros que você teve, que você caiu e você precisou voltar para, sabe, se superar. Então, o problema da autobiografia é que ninguém vai querer contar seus podres. Você precisa de alguém... E por isso a biografia não autorizada é a biografia por excelência. Mas existe, como eu estava falando, autobiografias muito bacanas. Eu, por exemplo, não gostava de tênis, eu sou louco por futebol, mas não gostava de tênis, e aí eu comprei, todo mundo estava falando de uma autobiografia do André Agassi, né, que foi casado com a Brooke Shields, que foi número 1 do mundo de tênis, enfim. Eu não gostava de tênis, mas eu comprei o livro para ler, uma autobiografia. E o livro é sensacional, o livro é um dos melhores livros que eu já li na vida. Ele já começa o livro falando: eu odeio jogar tênis. Você vai com o livro de um tenista que foi do mundo, e a primeira frase é: eu odeio jogar tênis. Cara, é no mínimo intrigante você começar o livro assim. E aí ele conta que o pai dele acordava ele 3h30 da manhã para treinar, e aí tinha um dragão que cuspia a bola, e ele não podia errar a batida, e aí ele tinha que acordar, então era um pesadelo acordar para treinar, para fazer aquilo, desde criancinha. E nisso, quando ele tinha 17, 18 anos, quando ele foi olhar para a vida dele, a única coisa que ele sabia fazer era jogar tênis. Ele não sabia mais nada. E aí ele chegou e foi campeão em Wimbledon, enfim. Então é uma autobiografia que ele conta esses episódios dramáticos, esses episódios complicados que ele passou, inclusive alguns assim pessoais com a Brooke Shields, que eu achei uma biografia muito digna, sabe? Que talvez muito investigador não tivesse acesso àquelas informações, mas ele se desnudou, ele se revelou e fez uma autobiografia bastante digna. A autobiografia, por exemplo. Eu li a autobiografia suposta do Ozzy Osbourne. Opa! Do Black Sabbath. Nossa, que eu achei o máximo. É louca. O cara é maluco. Só que assim... Louco. Ela é meio que co-escrita com um jornalista, porque é óbvio que ele não tem a disciplina, nem... Ele não tem a técnica. A técnica para escrever aquele... É maravilhoso, assim, eu morria de rir. Tem uma cena dele descrevendo ele procurando um apartamento no meio do mato, com a mulher dele procurando uma casa no meio do mato, visitando lá para comprar uma mansão, e a mulher entra em trabalho de parto, que ela estava grávida, só que ele não sabia dirigir, quem dirigia era ela, e eles estão no meio do mato. É incrível, assim, umas cenas maravilhosas, umas discussões maravilhosas. Só que, assim, a gente sabe que ele não escreveu aquilo, ainda assim ganha o título de autobiografia, sacou? E aí eu fico na dúvida se isso, na verdade, é uma biografia autorizada em que ele insistiu em colocar o nome dele ou o quê? Há essas duas hipóteses, mas se ele está contando como autobiografia, muito provavelmente ele contou essa história para alguém, ou ele gravou essa história e deu para alguém, para um escritor ou para um jornalista transcrever. E transcrever, e aí sim acertar tecnicamente o texto, revisar bastante, aquela coisa toda que a gente sabe qual é. Porque se fosse uma biografia autorizada, ia ter o nome do jornalista. Ele ia gostar
de dividir com a credibilidade do jornalista. Por exemplo, o Roberto Marinho, acho que mesmo depois de já ter morrido, teve uma biografia escrita pelo Pedro Bial. E aí é óbvio que o Pedro Bial, sendo um funcionário da Rede Globo, a biografia era autorizada. Não vai ter lá coisas cabeludas que o Roberto Marinho, porventura, tenha feito na vida até chegar lá e ser o dono da Rede Globo. Isso não vai ter. Mas tem o nome do Pedro Bial, e aí você já agrega um valor de que é um jornalista tarimbado, que tem um texto maravilhoso, sabe? Então, se o Ozzy Osbourne não quis botar o nome do jornalista, muito provavelmente ele fez os depoimentos para um estagiário de comunicação e esse cara compilou, revisou, fez o trabalho de técnico para que ele tenha todos os loiros. Agora, é aquela questão. Talvez possa ser também aquilo que eu falei se eu fizesse um livro do Bispo Macedo, entendeu? Ele pode ter contratado um super escritor e o escritor falou, Ozzy, cara, não vou botar porque você, por mais que esteja gostoso, esteja engraçado, não sei o quê, tem muito mais coisa cavernosa, você não tá... Então, eu não vou botar meu nome, vai ficar sua. Pode ter acontecido isso, então só para lá para saber. Pois é, agora que você está falando de Bispo Macedo e você escolheu, acredito, fazer a biografia do Renato Gaúcho, como é que você escolhe os seus personagens? Com que critérios? Se é que, quer dizer, alguns são contratados e aí você escolhe fazer ou não fazer, você já falou sobre isso, mas a escolha do personagem quando você está nas 3 biografias aí que você escolheu fazer? Então, por exemplo, eu acho que a gente vai ficar ali entre 4 meses, que eu não aconselho ninguém, eu aconselho no mínimo entre 8 meses a 2, 3 anos ou mais, mergulhado na vida de alguém, né? Então, quem é casado vai ter que estar falando para o cônjuge o tempo inteiro sobre aquela pessoa, para o filho, para a mãe, para os amigos, em qualquer lugar. São anos nisso, né? São meses ou anos respirando a vida de outra pessoa. Você tem que gostar desse personagem, né? Então, nesse processo de escolha, você tem que escolher alguém que te instigue no sentido de você ficar apaixonado. Por que você admira tanto ele? Né? O caso do Rui Castro, por exemplo, ele admirava a Carmen Miranda como cantora, ele queria saber tudo sobre a Carmen Miranda, sobre o Nelson Rodrigues, ele trabalhou com o Nelson Rodrigues, então, ele queria saber tudo sobre esse cara, que era jornalista, dramaturgo. O próprio Garrincha, que na verdade o Rui Castro não é muito bem quisto pelos botafoguenses, que o Garrincha é o ídolo maior do Botafogo, mas o Rui Castro fala, eu não fiz um livro sobre um jogador de futebol, eu fiz um livro sobre alcoolismo, que me interessava, porque o Rui Castro, ele é alcoólatra, né? É alcoólatra há mais de 20 anos sem tocar uma gota em álcool. Então, interessava a ele saber essa realidade que é a dele, e ele sabe o que ele passou, queria ver o que o Garrincha passou também. Então, assim, você tem que escolher alguém que você tenha uma vontade, uma curiosidade gigante, ou que você admire, alguém que te deixou intrigado. E hoje em dia, como o STF, desde 2015, desde aquele imbróglio entre o Paulo César de Araújo, biógrafo, e o Roberto Carlos, cantor, a liberdade de expressão venceu o direito à privacidade, né? Então, nesse sentido, todo mundo pode ser biografado. Eu posso chegar e falar, vou fazer a biografia da Cibele, sabe? E você, não, Marcos, eu não quero, não sei o quê. Não, vou fazer. Você sabe, se eu fizer mal feito, se eu falar em verdades, se eu for venal, se eu não tiver perícia e, sabe, se eu contar uma fofoca da tua vida pessoal que você não gosta, você tem todo o direito de me processar, mas eu tenho o direito de publicar. Entendeu? Então, você hoje pode escrever sobre qualquer um. Então, tem inúmeros personagens aí biografáveis que qualquer um de nós podemos, por exemplo, eu fico pensando assim, cara, como é que ainda não fizeram uma biografia da Ivete Sangalo? Não que ela seja uma referência intelectual, mas isso aí vai vender que nem água. Vai vender que nem água, é. Quantos fã-clubes ela não deve ter pelo Brasil inteiro, na Bahia, no Rio de Janeiro, São Paulo, no Brasil inteiro, que vão comprar essa obra bem feita. Então você pode escolher um personagem e biografá-lo. A gente está todo mundo autorizado. Agora, se estiver vivo, tipo a Ivete Sangalo, qual é a melhor coisa que você tem a fazer? Você entrar em contato com ela, com a assessoria dela, com a família dela, e tentar fazer um conjunto aí para ser bom para as duas partes, né? E isso talvez seja o mais complexo. Tem um jornalista que fez um livro sobre a Blitz, o Rodrigo Rodrigues,
ele entrou em contato com o Evandro Mesquita, ele falou, cara, o primeiro show que eu vi na vida, quando eu tinha 7 anos de idade, foi da Blitz, eu quero escrever o livro. Aí o Evandro, então vambora, sabe? Foi super solícito. E aí rolou o livro. Agora, depois que teve o problema com o Roberto Carlos, né, teve aquele grupo de grandes astros da MPB, que antigamente lutavam contra a censura, que de repente começaram a censurar o trabalho dos biógrafos. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, fizeram aquele grupinho lá comandado pela Paula Lavigne, chamado Procure Saber, e aí garanto que se eu chegasse para ele e falasse, Chico, quero te biografar, ele ia me dar um chute como se eu fosse uma bola do Politeama. Você tem que ter esse cuidado, mas você está autorizado para fazer. A melhor forma é tentar estar junto, porque aí no dia do lançamento, você vai, imagina, se eu estou junto com o Chico Buarque, a quantidade de gente que vai estar lá para tirar uma foto com ele, de mulheres que gostariam de dizer que amavam ele, né? Afinal, dos poucos que conseguem entender a alma feminina, falar como se fosse uma mulher. Enfim, é muito melhor do que eu estar lá sozinho, que muita gente não vai querer. Pode até comprar o livro, mas não vai saber me ver. Entendeu? Então, o ideal é você estar casando isso e estar junto com alguém. O problema é que tem muito artista com rabo preso, principalmente essa galera que viveu aí nos anos 70, 80. É verdade, aí eles ficam com medo de fazer uma biografia não autorizada. Mas você pode fazer uma biografia autorizada digna, sabe? Que você não vá contar coisas cabeludíssimas, mas pelo menos também aquilo que todo mundo sabe. Por exemplo, se você fazer um livro do Roberto Carlos, todo mundo sabe que ele teve um acidente na perna, que ele não tem uma perna, cara. Não é novidade, sabe? E o Roberto Carlos pegou a questão com duas coisas. A questão do acidente, que ele perdeu a perna, e a questão da morte da Maria Rita, que foi o grande amor da vida dele. Cara, o Brasil inteiro sabe disso. Quem não tem uma perna é que ele amava a Maria Rita. Agora, se o cara pegasse alguma coisa diferente, tipo, sabe, o Roberto Carlos é gay, ou Roberto Carlos é broxa, alguma coisa assim diferente, aí você até entende o Roberto Carlos não querer, entendeu? E não era o caso, né? Então eu acho que o ideal seria você fazer uma biografia autorizada de um grande ídolo, sabe, junto com a pessoa, contando, no mínimo, o que o Brasil inteiro já sabe, com detalhes. E, se for possível, alguma curiosidade, alguma pimentinha a mais, sabe, para saciar a curiosidade dos fãs. Tá, antes da gente passar para o próximo tópico, tem um pessoal aqui interessado em saber o que você achou de determinadas autobiografias ou biografias, e eu não posso saber nem se você já leu ou não leu. A primeira é sobre a autobiografia da Rita Lee. Se você não li. Eu não li, mas eu soube que é bem bacana. Tanto a da Rita Lee quanto a do Erasmo Carlos, o melhor amigo do Roberto, que adorou o biógrafo. Enfim, contou tudo, apesar dele assinar. Ele teve um biógrafo que ajudou a fazer, que é o Denilson Monteiro, que foi biógrafo do Ronaldo Boscoli, do Cartola, do Chacrinha, do Carlos Imperial. Denilson Monteiro é um excelente biógrafo e ajudou o Erasmo a fazer. Agora, tem uma questão também. Muita gente me pergunta, Marcos, qual é a biografia que você tem lido? Qual é a última que você leu? Cara, a última que eu li são as minhas, cara. Porque a gente que faz livro, a gente sabe que a gente fica pegando e revisando, e quando acaba já está fazendo uma outra, porque já foi contratado, tem que botar comida em casa. Então, assim, eu adoraria ter tempo para ler mais, né? Porque essa quarentena mesmo, que seria esse momento de ter tempo para ler mais, é o momento em que tem mais gente me chamando para fazer os livros, porque agora eles estão com tempo de me dar entrevista, nem que seja tipo esse esquema que a gente está fazendo aqui. Então, aquele tempo que está todo mundo em casa e que eu queria muito, porque eu tenho uma pilha para ler, eu, na verdade, estou trabalhando como eu nunca trabalhei. E as outras duas que estão perguntando é sobre a Michelle Obama e o Lucian Freud. Se você leu, se você... Não li nenhuma das duas, mas a da Michelle Obama, muita gente que leu já me falou que é maravilhosa. Inclusive, tem um filme, uma série, eu acho que é um filme na Netflix, que eu comecei a ver. É um documentário, né? É um documentário que é maravilhoso. Eu comecei a ver, tive que parar para voltar a trabalhar e já deu para perceber que é maravilhoso. E o livro, propriamente dito, todo mundo que leu, que a Michelle é uma mulher interessantíssima, né? Então foi bem feito, foi digno e eu indico mesmo sem ter lido, porque biógrafos já me falaram que é maravilhoso. E até essa questão, quando eu falo biógrafos, eu conto nos dedos no Brasil quem são os biógrafos, porque eu não considero quem escreva uma biografia um biógrafo. Eu, por exemplo, sou muito amigo do Paulo César de Araújo, que fez a biografia do Roberto Carlos. Ele fez a biografia também do Valdir Soriano,
chamada Eu Não Sou Cachorro Não. Enfim, ele fez alguns livros, mas eu falo com ele, cara, você não é biógrafo para mim. Pô, por que não, Marcos? Eu fiz a biografia do Roberto Carlos. Eu falei, tá bom, cara, eu sei que você já vendeu milhões com essa biografia do Roberto Carlos, mas você não é biógrafo, porque você, para mim, é um historiador de música. Você só escreve sobre música, sabe? O dia que você escrever sobre um advogado, aí você vira um biógrafo, você dá o salto do gato. Porque eu, quando comecei, eu me formei em jornalismo. Aí eu fui trabalhar com esporte. Aí o pessoal não me chamava de jornalista, me chamava de jornalista esportivo. Aí eu ficava lá, meu Deus, jornalista esportivo, cara, mas eu adorava, sabe, fazer entrevistas assim pro Caderno B, não sei o que, mas eu era jornalista esportivo. Aí quando eu fiz um livro, eu falei, pô, agora eu vou virar jornalista e escritor. Aí eles falaram, não, mas você continua esportivo porque seu livro é de esporte. Aí só quando eu fui fazer o livro do Roberto Medina, que era um publicitário do mundo da música, não sei o quê, que aí eu dei o saldo do gato e o pessoal viu que eu posso escrever sobre qualquer um. Hoje eu já escrevi sobre desembargador, sobre engenheiros. Então o cara que só escreve sobre música, para mim é um historiador de música. O cara que só escreve livros sobre um nicho, então eu não considero. Eu considero que existam 14, no máximo 15 ou 16 biógrafos no Brasil. O resto é tudo historiador de um assunto só. Mas enfim, é uma opinião minha. A Ellen está perguntando se o biógrafo tem a obrigação de mostrar o resultado para o biografado antes de publicar. Depende do acordo que ele faça, né? É aquilo que eu falei. Quando eu fiz um livro que foi o meu livro mais comentado, que foi o livro que deu um upgrade para minha carreira, que foi a biografia do Heleno de Freitas, que era um personagem dos anos 40, eu já tinha tido problema num livro anterior. Deixa eu contar a história. O primeiro livro que eu fiz sobre o Renato Gaúcho, eu era amigo do Renato, eu era gandula na Gávea, ele jogava no Flamengo, eu era gandulinha, ele me conheceu gandulinha, só que eu fui crescendo, e aí chegou uma hora, eu fui fazer jornalismo, e eu falei, cara, quero fazer um diferencial, quero fazer seu livro. Aí, como ele tinha me visto desde 11 anos de idade, e eu já estava com 24, 25, ele continuava me vendo com 11 anos de idade, achou que o livro eu ia escrever ali meia dúzia de palavras, tirar uma xerox, distribuir para 3 ou 4 amigos e pronto. Quando ele viu o livro que eu fiz, estava na boca do Armando Nogueira, do Juca Kfouri, de grandes jornalistas aí o Renato viu que o buraco era mais embaixo. E aí acabou a amizade. A gente tinha uma amizade próxima, acabou a amizade, virou meu primeiro livro era uma biografia autorizada que ficou uma biografia autorizada não autorizada, porque o Renato se nega a falar sobre o livro. Uma vez foi terrível que uma mãe chegou com um filho no Fluminense, ele era técnico do Fluminense, e chegaram nas Laranjeiras e levando meu livro, e o Renato falou, eu assino na camisa do menino, mas no livro não. Foi uma situação mas ele leu o livro antes de você publicar? Eu acredito que ele não tenha lido, porque assim, até, sabe, ler, de repente, bula de remédio já é complicado para ele, sabe? Então, acho que ler um livro de 300, 400 páginas não é muito a área dele. Só que ele deveria ter dado para algum assessor de imprensa, algum jornalista que ele acreditasse, que ele confiasse, para ler, e aí veria que o livro era um livro sério. Porque assim, a ideia que eu tenho é que o Renato, que era um cara muito polêmico, mulherengo, boêmio, enfim, ele gostaria que quem lesse o livro dele visse o Kaká, um cara angelical, exemplar, pacato, sereno, mas não, quem pega o livro que eu fiz vai ver o Renato, né, com suas noitadas, suas boemias, seus chopes, enfim. Então, ele não gostou do livro, acabou a amizade, e aí meu livro virou uma biografia autorizada, não autorizada. Aí o que aconteceu? Eu fui fazer o meu segundo livro de futebol, que era sobre Heleno de Freitas, um cara dos anos 40. Aí eu já vacinado com essa questão do Renato, eu fiz o caminho inverso. Eu fiz todo o livro, toda a pesquisa, e quando eu estava com o livro pronto para publicar, eu procurei o filho único, procurei a família do tal do Heleno, que na época tinha seus quase 50 anos, e o Eduardo, e aí eu fui nele, e ele falou assim, Marcos, eu adoraria te autorizar, porque, enfim, eu não conheci meu pai, né? O Heleno de Freitas, para muita gente que não sabe quem é, foi um jogador de futebol que era um homem muito bonito, né? Virou filme, depois o Rodrigo Santoro interpretou, um homem muito bonito, que morreu aos 39 anos, vítima de sífilis, num manicômio em Barbacena. Morreu aos 39 anos em 1959. E esse filho único do Heleno, ele só teve com o pai por 2 anos.
quando a sífilis atingiu o cérebro, o Heleno ficou um cara louco, tanto que vai para o manicômio, e a mãe dele, a ex-mulher do Heleno, fugiu com o filho porque o pai dele tinha virado louco, né? E aí ele cresceu sem saber nada sobre o pai. Então, quando eu apareci 30 anos depois, eu apareci com tudo que esse filho queria saber sobre o pai. Porém, ele não podia me autorizar, porque ele tinha vendido todos os direitos do pai para uma produtora que ia fazer com o Rodrigo Santoro o filme. Aí eu falei, então você não vai me autorizar? Ele falou, cara, eu vou te apresentar lá o Zé Henrique Fonseca, que é o filho do Rubem Fonseca, que era o diretor do filme. E aí ele me apresentou o pessoal do filme. Aí que loucura, né? Eu escrevendo sem ninguém saber um livro sobre o Heleno e o pessoal fazendo um filme sem ninguém saber sobre o Heleno. Aí a gente se encontrou, eu com uma pesquisa gigante, que era tudo que o cineasta queria, ele com um filme com o Rodrigo Santoro, que era tudo que eu precisava, e aí a gente se abraçou e virou, sabe, foi bom para todo mundo. Aí isso foi o contrário, foi uma biografia não autorizada que virou autorizada, que acabou sendo autorizada pela família, pelo cineasta, enfim. Então, eu fiz uma biografia autorizada, não autorizada, e uma não autorizada, autorizada. Mas é isso que aconteceu. Então, é essa questão de você escolher o personagem e na família, o ideal é você estar junto, né? Nesse caso do Heleno, deu tudo certo, mas do Renato eu perdi a amizade. Agora, a gente está falando sobre esse contato tanto com o biografado ou com a família do biografado. Como é que se dá esse contato? Sendo autorizado ou não autorizada a biografia, como é que funciona? Porque, por exemplo, a primeira coisa que eu pensei no caso do Heleno é que você teria contatado a família primeiro, porque a família deve saber muita coisa sobre ele. E aí, obviamente, já parece que não. Não. E como é que funciona isso? Você ter a família junto é muito importante, porque você vai ter acesso a vários documentos, assim, que, digamos, uma viúva vai ter guardado, sabe? Vai ter acesso a certidões, vai ter acesso a, de repente, cartas, né, que ele trocou com ex-namoradas, com a própria esposa. Então você vai ter um acesso documental de fora muito íntimo. Então, eu acho super importante a família estar junta nisso. E, às vezes, quando o personagem está morto, né, a família tem essa vontade. Cara, o que eu vou fazer com isso tudo aqui, sabe? Sabe? Vai se perder na poeira do tempo, né? Então, eles acabam tratando bem o biógrafo e entregando para ele, porque sabe que dali vai virar um livro ou sabe, um dossiê, alguma coisa física, né? A agenda de telefones, né? Quando eu fiz o livro sobre esse cara que é ídolo na Turquia, o Alex, eu viajei a América do Sul inteiro, boa parte da Europa e do Oriente Médio, atrás de amigos dele que ele queria que eu entrevistasse. Então, ele me abriu todo o leque, toda a agenda de telefone dele, para eu ter acesso a gente que poderia falar que ele, de repente, não saberia dizer. Porque nós, biógrafos, a gente acaba sabendo mais sobre a pessoa do que a própria pessoa. É muito louco isso. Eu sei mais sobre o meu biografado do que a própria mulher dele sabe. Que eu sei de coisas que ele não conta para a mulher. Que alguns caras me contaram que ele fazia e que talvez ele não tenha contado para a mulher. Então, às vezes, eu sei mais do que ele próprio sabe de si. Porque eu sei o que pensam dele. Tipo, Marcos, eu vou te falar em off, mas eu acho ele nojento por causa disso, disso, disso. Só que o cara ele não sabe que o cara acha ele nojento. Então, nós, biógrafos, ficamos sabendo muita coisa. Nós somos, às vezes, assim, até a memória da pessoa, porque ela chega para a gente e fala assim, Marcos, em 2010 aconteceu isso, isso, isso. Eu vou falar, não, isso aí foi em 2011. Em 2010 você estava lá no não sei o que, não sei o que. Ah, é verdade, em 2010 eu estava lá. Então é muito complicado, por exemplo, aquele negócio do livro de memória, porque, por exemplo, ele vai chegar e vai falar assim, ó, no dia 23 de maio de 2011 eu fiz isso. Por exemplo, se for, digamos assim, um jogador de futebol. Eu fiz um gol no dia 23 de maio de 2011. Cara, 23 de maio é o meu aniversário. Então não foi no meu aniversário. Ou foi no dia 22 ou foi no 24, porque no meu aniversário não teve esse jogo. Meu aniversário caiu numa segunda-feira, não foi domingo. Então, você acreditar na memória de alguém é muito complexo. Por isso, eu acho que a pesquisa é fundamental quando, por exemplo, o cara é um personagem público, de você ver quando é que um disco foi lançado, quando é que um gol foi marcado, quando é que uma peça estreou, porque às vezes o cara vai dizer, a peça estreou em 2012, não, estreou em 2014. Aí você bota que foi 2012,
Aí o cara fala, não, mas peraí, como que foi 2012? Esse teatro não estava nem levantado nessa época, nem existia o teatro. Então você não pode acreditar na memória do cara, você tem que pesquisar, você tem que ir a fundo na coisa. A Camila Fernandes está perguntando se você já fez alguma biografia sobre mulher, sobre alguma mulher. Eu fiz uma biografia sobre a primeira jornalista esportiva do Brasil, chamada Marilene Dabos. Era uma mulher que, enfim, hoje em dia a gente vê mulheres no esporte aí, né, até árbitras, né, árbitras de futebol, várias repórteres, né, apresentadora de canal de esporte, enfim. E essa Marilene Dabos, nos anos 60, ela enfrentou todo um status quo, se metendo num mundo onde só tinha um mundo altamente masculinizado, tanto é que a primeira vez que ela foi fazer uma entrevista com o Pelé falou, ué, quem vai me entrevistar? Você é mulher, entendeu? E ela, não, sou eu sim. E aí ela provou para o Pelé que ela entendia do que acontecia. Enfim, então eu fiz sobre a Marilene Dabos e achei o máximo trabalhar com uma mulher, né? Porque foi um teste para mim, ver se quem fosse ler sentia a doçura, né? A leveza que é uma mulher, né? Porque você escrever sobre um mulherengo como Renato Gaúcho, um outro mulherengo sobre o Leandro de Freitas, um empresário do showbiz como Roberto Medina, homens assim é uma coisa mais rude. Né, e você conseguir mostrar a delicadeza nas formas, eu me senti meio Chico Buarque, eu fiquei super contente com o resultado. Que legal. O pessoal está sugerindo que você faça a biografia do Boechat. É uma bela sugestão. Uma outra coisa aqui. Mas eu tenho muito medo dessa questão de muita gente sugere, Marcos, você vai escrever sobre a Marielle, sabe, não sei o quê. Cara, e a gente fica meio, sabe, parece que a gente fica mexendo com o defunto, sabe, assim, tipo, querendo se aproveitar, oportunismo, né? Eu não gosto muito disso, não. Eu posso até escrever sobre o Boechat, mas deixa ele descansar, deixa ele jazer um pouco mais, sabe, assim, deixa esquecer a memória dele, eu ressuscito. Porque assim, senão daqui a pouco, escreve sobre Aldir Blanc, escreve sobre Daniel Azulay. Eu não gosto muito dessa coisa, não, sabe? O Heleno já é uma coisa muito pesada para mim até hoje. Assim, eu sei que ao longo da minha vida, enquanto eu não tiver um personagem tão denso para escrever, muita gente vai me associar ao Heleno de Freitas. E é uma coisa muito pesada, né? Um cara que era tão bonito, que tinha 1,85 m, gomalina no cabelo, Cadillac na garagem, tinha estudado no São Bento, se formou em Direito. Enfim, quando ele entrava nas boates, pianista, parava o que estivesse tocando para tocar a música predileta dele, então as mulheres queriam ver. Cara, o cara tocava My Foolish Heart, era sinal de que o Heleno estava entrando no recinto. E aí as mulheres queriam ver aquele homem lindo e aí os homens dela vendo se elas vão olhar. Só que os homens também queriam olhar porque o cara era o ídolo deles, que jogava pra caramba no Botafogo e na seleção. Então, e aí esse cara morreu aos 39 anos, o cara de 1,85 m morreu com 38 quilos, definhando. Quem viu o filme vê uma interpretação maravilhosa do Rodrigo Santoro, em que ele fez um emagrecimento, ele emagreceu 12 quilos. É um negócio muito pesado, sabe? Então eu não gosto muito de mexer com defunto jovem, não. Deixa ele ficar um pouquinho mais maturado. A Vanessa perguntou qual o critério que você usa para escolher alguém para biografar, mas eu acho que, de certa forma, você já disse, então dá para falar bem rápido, só para resumir. Curiosidade, você ter curiosidade sobre a pessoa, ou admiração, ou, assim, o que eu não acho legal é você ter ódio, sabe? Por exemplo, assim, hoje em dia, eu não ia fazer uma boa biografia do Bolsonaro, entendeu? Porque, porra, cada dia que é tanta porrada que eu fico tão revoltado que eu vou descarregar isso no texto. Então, eu não faria hoje uma boa biografia. Agora, quem sabe daqui a uns 20 anos, quando ele já tiver sido preso, ou não sei o que, ou alguma coisa acontecer com ele, aí eu vou fazer uma biografia digna. Então, acho que raiva não pode ser a motivação inicial, mas admiração, sim. Só que aí você tem que ter o cuidado para não virar um fã e sim fazer um livro imparcial sobre o personagem. Agora a gente estava falando também sobre biografia, sobre encomenda e tal, né? Como é que você precifica isso, né? Quem é que encomenda, né, essa biografia para você? É o biografado, é uma editora, é uma empresa? Como é que surge? Como é que você precifica isso tudo? Eu acho que aí, hoje em dia, existem várias formas. Agora eu estou escrevendo sobre um cara que é o personagem central do bondinho, né, da companhia aérea Pão de Açúcar. E aí o que houve?
o Bondinho me procurou para fazer o livro sobre ele. Então, é um investimento da empresa, da companhia aérea Pão de Açúcar, para imortalizar esse cara que é importantíssimo na história do Pão de Açúcar, do Bondinho. Mas, geralmente, são os próprios futuros biografados que se interessam, ou familiares, né? Pô, eu queria muito que você fizesse o livro do meu avô, faz um preço, não sei o quê. Ou editoras que tenham a vontade de, como eu falei, se uma editora voltada para o mercado musical falar, cara, vamos escrever sobre a Ivete Sangalo, estou fazendo uma ponte com ela aqui para ela autorizar, me dá teu preço. Então, existem várias formas, né? Seja via empresa, familiares, ou a própria pessoa interessada, ou uma editora, ou uma empresa, né? No caso, por exemplo, do Roberto Medina, era a intenção do Rock in Rio, da empresa Rock in Rio, levar a história para Portugal e para a Espanha saberem quem é o Roberto Medina. Então, existem essas várias formas e a gente tem que precificar baseando no que a gente acredita que vai ter de trabalho. Por exemplo, se eu for fazer um livro sobre a Anitta ou o Neymar. O Neymar deve estar em evidência há 10 anos. Então, vou ter 10 anos da carreira dele para pesquisar. Agora, se eu for fazer um livro sobre o Zagallo ou sobre o Coni, sabe, eu vou ter que... São 60 anos de carreira, sabe? Eu vou ter que ir lá atrás, vou ter que ir lá nos anos 30, 40, 50. Então, é muita coisa. Então, vai demandar muita pesquisa e depois muito texto para ser revisado. Então você tem que meio que saber quem é o personagem e poder fazer uma estimativa de quanto tempo você vai gastar, qual o investimento que você vai ter nisso, né? E de acordo com o biografado ou a empresa, vocês vão querer que eu faça só uma pesquisa? Vocês vão querer que eu entreviste 200 pessoas? Porque, por exemplo, justamente isso que eu ia perguntar, assim, qual é que é o seu processo para escrever uma biografia? Começa com a pesquisa, vai para a entrevista, começa com a entrevista, vai para a pesquisa? Então, como é que você vai coletando essas informações e como é que você organiza isso tudo, né? A primeira coisa é você ir no Google, que no Google vai te dar uma ideia do personagem, né? Pode ser que o Google te dê 60% de informações falsas, mas essas informações falsas vão ser super importantes para você ir nele e saber se são falsas ou não. Então vai ter uma ideia, mesmo que seja, você fez isso, né? Não precisa dizer que eu li no Google e fala, não fiz isso não, mas pelo menos já é um ponto de ideia para a conversação inicial. A partir do momento que você vai no Google, você vai levantar ali, sei lá, 200, 300 páginas sobre alguém, vai confrontar de acordo com a credibilidade dos veículos, né? Se for Folha de São Paulo, Revista Veja, você vai saber as informações, o quanto são críveis ou não, algumas de blogs, aí você, né, tende a não acreditar muito, porque é muito mais opinativa do que informativa, mas você vai ter um calhamaço bom para você partir para a segunda etapa, que são as entrevistas. As entrevistas com familiares, com amigos. E aí, vamos lá, se for sobre um cantor, com o pessoal da banda, com os instrumentistas, com o público, com os agentes, com os assessores. Se for um jogador, com os técnicos, com os dirigentes, com os torcedores, com os colegas de profissão. Enfim, então você, depois de ter feito esse levantamento inicial no Google, você parte para um campo presencial de entrevistas, onde você vai angariar o máximo de informações para você montar um quebra-cabeça gigantesco. Eu não aconselho a quem quer ser biógrafo que não tenha gostado de quebra-cabeça na infância, porque é um quebra-cabeça gigantesco de informações desconexas que você tem que ir montando. E aí você estava falando de organização. Você vai transcrever todas as entrevistas que você teve, não sei o quê, e de repente você vai ter, sei lá, 1000 páginas no Word sobre aquilo. Como é que eu começo? Como é que eu faço esse livro? Cara, eu sempre falo, criem pastas. Tipo assim, se for fazer uma biografia, por exemplo, da Elis Regina. Então, Elis Regina nasceu em 1949, sei lá, estou chutando aqui. Então, você faz a pasta 49 a 59, a outra 59 a 69, a 69 a 79. Vai ali por décadas. Dentro dessas décadas, aí você vai ter informação.
Elis Regina nasceu em julho de 49, então você bota na de 49. Aí você cria o ano de 49, o ano de 50, o ano de 51, o ano de 52, e você vai jogando aquelas 1000 páginas de informação na sua pastinha, e assim você vai começando a montar um quebra-cabeça. Aí depois esquece tudo e vai lá só para o nascimento. Aí tá lá, em 49, Elis Regina nasceu na maternidade tal, a mãe tinha tantos anos, você vai começando a fazer pequenos textos que depois você vai juntar nesse grande texto. E quando você tiver esses pequenos textos todos, não começa o livro com aquele negócio, sabe, era uma vez uma maternidade tal, onde Elis Regina nasceu em 49, né? Cara, já começa com a Elis, sei lá, cheirando uma carreira de cocaína e entrando no palco e dando o maior show da vida dela, sabe? Já bota o leitor assim, sabe? Tipo, caraca, não, que livro é esse? Que coisa louca. Tipo o que eu falei do Agassi. Já começa o livro, porra, eu odeio jogar tênis, o livro de um tenista. Começa assim, que aí o cara, você já prende o leitor, já aprende, aí depois, na 7ª página, aí você bota aqui na maternidade tal, ela nasceu e não sei o quê, mas não começa com aquela coisa linear. Aliás, o meu estilo é a falta de estilo, né? Eu nunca repeti estilos em nenhum dos livros meus, eu adoro diversificar. Então, alguém vai comprar um livro meu, o personagem, quando fala, é travessão, que nem Nelson Rodrigues. Aí o outro vai comprar o segundo livro meu. Ah, o Marcos deve escrever com travessão. Não, é com aspas. Aí o terceiro livro não é nem travessão nem aspas, é falando direto, eu dou uma vírgula, boto a letra em maiúsculo e aí o pessoal começa lendo, perceber que quando começa depois da vírgula em maiúsculo é o cara falando. Enfim, eu gosto de saborear, de inventar novas formas. A minha falta de estilo é meu estilo. Mas uma coisa eu tenho, de começar o livro com uma coisa impactante. Então, o livro do Heleno, eu comecei, por exemplo, com o Heleno saindo do vestiário para jogar uma partida de futebol, visto bonito de mulher, e tipo falando, cara, vou fazer um gol para você, sabe? E aí vem a tensão do jogo, se ele vai fazer ou não aquele gol, e se ele fizer, ele volta no alambrado, o que ele vai falar para a mulher? Então, assim, começa com um personagem no auge, depois você vai lá para a infância, não sei o quê. E o ideal é sempre deixar um final de capítulo, assim, porque tem gente que vai ler o livro e fala assim, cara, eu vou ler só o final desse capítulo e vou dormir. Cara, o final do capítulo, a última frase, faz com que ele queira, no mínimo, olhar o capítulo seguinte, entendeu? Tipo, e ele foi dormir sem saber o que aconteceria no momento que acordou. Porra, e aí você, cara, quer ver o que vai acontecer quando acordou, entendeu? Então eu procuro fazer sempre isso e você vai ter um manancial, muitas informações ali que vai dar para poder brincar dessa forma. Então é por aí. Gostem de quebra-cabeça porque é um quebra-cabeça muito grande. E como é que você distribui essa carga de material? Você tenta focar nos pontos mais importantes da vida da pessoa? Ou você tenta dar a mesma importância para cada fase? E como é que você estrutura o texto a ponto de você equilibrar o que é a pessoa? Porque eu estou pensando assim, por exemplo, talvez tenha-se muito mais interessante de saber sobre a vida do Roberto Carlos lá em Itapemirim, não, como é que é o nome da cidade? Cachoeira de Itapemirim. Cachoeira de Itapemirim, do que a fase dele que todo mundo já conhece, lá cantando com a Vanderleia de vestidinho curto e com o Erasmo Carlos, porque a gente não, né, minha mãe já estava acompanhando isso, e a gente já sabe disso porque já estava na mídia, e talvez a história dele lá no início seja até mais interessante, mas ao mesmo tempo todo mundo quer ver essa explosão, esse momento que você acabou de descrever aí do Heleno no vestiário, entrando pro jogo e tal. Como é que você equilibra isso? Bom, você estava falando aí que o início da infância do Roberto pode ser mais interessante que ali ele com a Vanderleia e o Erasmo ali na Jovem Guarda. Mas quem sabe o que acontecia no camarim, ele com o Erasmo e a Vanderleia, sabe? De repente tem coisa ali, sabe, que pode ser interessantíssima e que ninguém saiba. Saiba que eles estavam ali no camarim para entrar no show do Flávio Cavalcante, mas não sabe o que acontecia naquele camarim. Será que eles usavam drogas? Será que eles faziam sexo? Será que eles rezavam antes de uma apresentação em televisão? Então pode ter muita coisa interessante que o pessoal não saiba. E a mesma coisa na infância, né? Muitos ateus e agnósticos reclamam do Novo Testamento
porque falam que na biografia de Jesus Cristo, ele para ali quando é criança e depois já retoma quando ele tem 32 anos, está às vésperas, né? Se batiza, começa as peripécias todas, salva os enfermos e morre. Entendeu? O que, que ele fez aí nesse meio termo aí, com 18 anos, com 20 anos? Entendeu? Então é um biógrafo falho, que não botou essa parte da vida de Jesus Cristo, enfim. Então, eu acho assim, você tem que perguntar para todo mundo. Nesse caso específico seu, eu, se fizesse o livro do Roberto Carlos, e eu tenho aqui o que foi, que participou de uma verdadeira inquisição aí por parte da editora Planeta, enfim, queimar os livros, aquela coisa toda, eu tenho porque um dia eu posso usar como pesquisa, eu ainda não li, não. Mas assim, se eu fosse fazer um livro do Roberto Carlos, eu ia lá para Cachoeira de Itapemirim, eu ia tentar conhecer todos os vizinhos, os porteiros, os amigos da família, tentar, sabe, descobrir gente que andava de carrinho de rolimã com ele, para saber como é que era ele quando tinha perna, enfim. Depois eu ia também lá para o pessoal, lá para o Erasmo Carlos, para o maior inimigo do Roberto Carlos, eu ia tentar com todo mundo informações, sabe, para tentar dar aquilo que a gente não sabe, porque você, por exemplo, falou o que você sabe, e o que você sabe é o que eu sei. Então eu quero tentar algo a mais. Eu já sei disso, vou tentar um algo a mais que, se eu não sei, muito provavelmente parte do leitor não vai saber. Então assim a gente vai balanceando em todas as fases, na infância, na juventude, no auge e no declínio do personagem. Você falou da pesquisa das entrevistas, mas como é que você faz essas entrevistas? Um modus operandi aí para a gente conseguir uma estratégia para conseguir uma boa entrevista? Eu acho que é aquele negócio que eu falei do Google para o personagem. Eu acho que a gente tem que fazer o Google para cada um dos entrevistados que a gente for. Então, por exemplo, se eu for fazer um livro sobre a Ivete Sangalo, vamos lá, que a gente está falando, e eu tiver que entrevistar a Cláudia Leite para falar sobre a Ivete, a Cláudia vai falar sobre a Ivete, eu já sei muito, já pesquisei muito sobre Ivete Sangalo, só que eu tenho que pesquisar sobre a Cláudia Leite. Afinal, eu vou estar lá direto com a Cláudia Leite. E ela provavelmente não vai estar com vontade de ficar dando entrevista, perdendo o tempo dela, que o tempo dela deve ser muito dinheiro, para ter que atender um cara que vai falar sobre a Ivete Sangalo. Então eu tenho que chegar lá já muito conhecedor da Cláudia Leite. E falar, pô, Cláudia, cara, quer dizer que em 98, cara, você foi num show da Ivete, cara, e ela te recebeu no camarim. Cara, como é que você sabe disso? Entendeu? Então estude muito o personagem que você vai entrevistar, porque aí ele vai sentir segurança em você, ele vai ver que você não é qualquer um, que você não é bobo, que você não faz aquelas perguntas beabá, sabe? Por exemplo, quando eu fui fechar o livro do Roberto Medina, quando eu cheguei para a primeira reunião, estava lá o Roberto Medina, que já tinha feito não sei quantos Rock in Rio, estava com terno, gravata, todo engomadinho. Eu cheguei com 31 anos de idade, jaqueta de couro, calça jeans, e aí tinham dito para o Roberto, ó, o escritor que vai vir fazer teu livro vai chegar. Pô, o Roberto estava esperando um escritor, né? Não estava esperando um cara de 30 anos de idade de jaqueta jeans, estava esperando o Veríssimo, estava esperando um cara gordo, careca, de óculos, entendeu? Um escritor. E de repente cheguei eu lá, todo rock and roll. O Roberto, ele murchou quando me viu. Ele murchou. Aí tudo que eu falava, ele... Aí chegou uma hora que eu fiquei chateado e falei assim, doutor Roberto, eu acho que o senhor está inseguro quanto a poder fazer um livro seu, né? Aí ele falou assim, claro, eu tenho mais tempo de profissão que você tem de idade. Aí eu falei, então tá. Eu poderia ter me caído aí, só que eu tinha estudado tanto do Roberto antes desse primeiro encontro, que eu tinha estudado no Google, né? Que eu cheguei lá e falei assim, então vamos fazer o seguinte, vou te propor um desafio. Você não precisa pagar nada, não. Eu vou fazer um capítulo sobre você. Se você gostar, a gente segue conversa e pensa em fazer o contrato. Pô, gente que tem grana adora um negócio que não tem que pagar nada, né? Então ele adorou esse negócio de não ter que pagar nada. Eu falei, mas peraí, mas deixa eu me posicionar também. A gente vai começar falando de como você trouxe o Frank Sinatra para cá em 1980. Aí ele já ficou meio, porra, como é que o garoto já sabe disso? Eu falei, porque eu sei de umas histórias aí que você estava lá em Beverly Hills, já ganhei ele ali. Aí ele me deu essa entrevista falando do Sinatra, falando de Beverly Hills, falando de FBI, Sinatra era mafioso, todo mundo sabe, essas coisas todas. E ali ele me deu uma entrevista que eu gravei com um gravador, você estava perguntando, a gente tem que sempre levar um gravador para não perder detalhes,
Uma coisa é você fazer uma matéria de meia página no jornal, você faz só na memória. Fui na Biblioteca Nacional, fiz uma pesquisa na época ali que o Sinatra chegou no Brasil, janeiro de 1980, como é que foi o show do Maracanã, não sei o quê. Então, o que eu tinha de pesquisa do jornal da época e o que eu tinha do Roberto Medina, eu tinha prometido para ele fazer um capítulo em 10 dias. Eu fiz 2 capítulos em 7 dias. E aí eu ganhei de vez ele, quando eu cheguei lá com 2 capítulos, antes do prazo, e o segundo capítulo falava sobre o pai do Medina, que era um empresário muito maior do que o Medina, a ponto dele falar, pô, papai era foda. Eu falei, pô, teu pai merecia uma biografia. Eu falei isso para ele. E aí eu acho que eu ganhei mais ainda ele de falar a verdade na cara dele. É isso, é importantíssimo você se preparar. Por exemplo, se eu não tivesse me preparado de ter lido tanto sobre Medina, no momento que ele me viu tão jovem, ele ia desistir, não ia me querer para fazer o livro dele. Então é muito importante você se preparar para cada personagem que você for, porque eles podem estar super solícitos, como podem estar super impacientes, sem vontade de te receber. E se você tiver uma base, tiver um negócio para dialogar de igual para igual, aí ele vai gostar da conversa, vai até falar, cara, que nem quando eu fui no Jô Soares, quem quiser ver aí, programa do Jô, é só botar Marcos Eduardo Neves, programa do Jô. Eu fui para falar sobre o livro do Heleno. Era para ser um bloco. E aí, de repente, o Jô botou a mão assim no meu ombro, e aí, durante frações de segundo, eu falei assim, caramba, não falei sobre manicômio, não deu tempo, não falei sobre manicômio, não falei sobre Buenos Aires, não falei sobre o romance com Evita Peron, não falei sobre nada. Só que aí ele botou a mão no meu ombro e falou assim, eu vou chamar aqui a vinheta, a gente vai continuar com o Marcos, e aí chamou o segundo bloco. E aí quem vai me ver ali na cena, pô, eu tive um orgasmo ali, porque era para ser um bloco só, eu falando, e mesmo assim não deu para falar tudo, porque o personagem é muito interessante. E aí ele me chamou, pediu a vinheta, e quando rodou a vinheta, ele falou, gente, que porra é essa? Como é que vocês botam Heleno de Freitas em um bloco só, cara? E aí virou 2 blocos, e não virou 3, porque na época não podia. Acho que a única vez que foram 3 blocos lá, se não estou enganado, foi o dia que o Roberto Carlos foi lá. Enfim, então assim, o legal de você saber bastante sobre um personagem e sobre o entrevistado, você ganha um entrevistado e aí a coisa flui muito mais naturalmente, a ponto dele poder te contar coisas que ele não te contaria, confissões ou coisas assim que se ele não gostar de você, ele não vai te contar. O Magno Faria está perguntando como é que você resistiria a essa cultura do escândalo, se você se policiaria com relação a, digamos, uma fofoca verdadeira, ou, pelo contrário, busca justamente esses chamarizes com os olhos na atratividade do leitor? Não, eu não sou a favor de fofoca, não. Eu acho que, assim, um biógrafo é diferente de um fofoqueiro, né? Eu acho que, assim, há uma diferença entre o que é informação e o que é realmente uma curiosidade de fórum íntimo, sabe? Que a gente pode chamar de fofoca. Então, por exemplo, o Renato Gaúcho, que foi um dos meus primeiros biografados, o primeiro, aliás, ele perdeu o maior momento da vida profissional dele, que era disputar uma Copa do Mundo. O sonho de qualquer jogador é disputar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. E ele perdeu isso. Ele foi cortado às vésperas da Copa do Mundo de 1986, no México, porque ele foi para uma noitada e, enfim, perdeu o horário do treino, não voltou, e aí ele foi cortado pelo Tedê Santana. Se fosse uma vez, pô, vamos dar uma segunda chance para ele, sabe? Não aconteça isso, senão, sabe, você poderia perder o bonde da Copa do Mundo. Mas não, o Renato já era um cara que ia para a noite direto, já tinha um passado disso, de ser um cara bom vivant, um cara mulherengo, um cara boêmio. Então, eu não podia deixar de retratar esse livro falando isso. Falando que ele era mulherengo, que ele ia para a noite, que ele bebia cerveja, que não sei o quê. Porque senão, no momento mais importante da vida dele profissional, quando ele não vai para a Copa, o leitor já vai perceber, puta, o Renato de novo foi para a noite. Entendeu? Então, eu não fiz fofocas, porque digamos, entre aspas, fofoca é fundamental na questão da coisa profissional, sabe? Aí você vai falar sobre, o Cazuza era um puta poeta, o Cazuza não sei o quê. Cara, mas ele vai morrer de AIDS. Então você tem que explicar lá atrás pro leitor que ele tinha uma vida promíscua, que eles se pegavam todos, que não sei o quê, porque vai chegar uma hora que é crucial na biografia que ele pega AIDS. Ele pegou AIDS como? Foi transfusão de sangue? Pode até ter sido, mas não é, no caso do Cazuza não foi.
entendeu? Então, no caso se fosse fazer a biografia do Enfio, do Betinho, aliás, é hemofílico, né? Então, aí sim, transfusão de sangue também. Então, você tem que ter cuidado até onde você está usando uma fofoca como informação, né? Então, tem muitas coisas que eu descobri. Cada um aqui tem sua vida entre quatro paredes. Agora, se isso interferir na questão profissional, aí sim, deixa de ser fofoca e vira uma informação que você, como biógrafo, tem que botar no livro. A procura por editora, como é que funciona? A procura por editora é o grande problema, é o grande X da questão de todos nós, né? Você tem um super biografado na mão, você fez o livro, sei lá, sobre o Wilson Simonal, sobre o Zico, sobre o Papa Francisco, e aí você tem que ir na editora e ver se a editora abarca a questão. E aí, quando é uma biografia, aí hoje em dia a coisa fica um pouco mais complexa por conta do episódio Roberto Carlos e Paulo César de Araújo, né? Porque muito provavelmente a editora vai perguntar: e aí, a família do cara tá junto? Porque não vai querer problema. O STF liberou a gente para pesquisar, para fazer os livros, beleza. Mas, em compensação, as editoras se salvaguardam de possíveis empecilhos jurídicos e ser processada pelo biografado. Então, ela vai querer saber se o cara tá junto. É óbvio que se você for fazer uma biografia sobre o Hitler, sobre Napoleão, sobre Pedro Álvares Cabral, não vai ter problema nenhum, se for do interesse da editora. Mas, por exemplo, se você for fazer um livro sobre o Jair Bolsonaro, sobre o Eduardo Cunha, sobre o Michel Temer, não é qualquer editora que vai querer comprar, por melhor que seja o livro, por mais verdadeiro que seja o livro, porque sabe que pode ter algumas implicâncias jurídicas aí. Então é um problema que aí não é questão só do biógrafo, é questão do escritor, né? Se você tem um romance, não sei o que, a editora tem que ver se interessa ou não, né? Só que aí no caso do romance, que é algo ficcional que sai da cabeça do autor, o editor vai apostar a qualidade do texto, né, e o potencial de venda que aquele produto poderia ter. Mas já no caso da biografia, ela vai se salvaguardar um pouco mais, porque pode ter implicações jurídicas por conta de herdeiros, por conta de gente ex-mulher, às vezes até advogados, né? Quando o Rui Castro fez o livro sobre o Garrincha, o Rui Castro botou lá que a Elza Soares se apaixonou, o pênis do Garrincha, sei lá, era do tamanho da perna mecânica do Roberto Carlos, um negócio desse. E aí a família do Garrincha nem sabe ler, mas um advogado percebeu a chance de ganhar dinheiro nisso. E aí chegou lá e falou para alguma sobrinha do Garrincha, estão falando aqui da vida pessoal do cara e não sei o quê, vamos entrar com uma ação aqui de invasão de privacidade aqui e vamos ganhar uma grana do Rui Castro e da editora Companhia das Letras, entendeu? Então vocês têm que ter muito cuidado com essas informações que você bota dentro do livro. Saquei. E como é que fica o lance de direitos autorais na questão do livro de biografia? O autor ganha alguma coisa? Então, aí essa questão. Se você Quer dizer, o biografado ganha alguma coisa? Desculpa. Então, se você for fazer uma biografia não autorizada, né, como é não autorizada, você tem todos os direitos sobre isso. Agora, se você for fazer uma biografia autorizada, por exemplo, se eu for fazer o livro sobre o Luan Santana, com ele junto, a gente tem que dividir. E aí, vamos ser sinceros, se eu estou fazendo o livro do Luan Santana, o grande público quer comprar o meu livro ou quer comprar o Luan Santana? Quer comprar o Luan Santana, quer saber a história dele. A curiosidade é sobre o Luan Santana. Mas aí você abre mão dos direitos autorais e recebe um FII, alguma coisa assim? Aí eu acho que aí é a questão da negociação. O quanto é importante para o Luan Santana que eu escreva? Marcos, eu quero você, porque você já tem um nome no mercado de credibilidade, de pesquisa, não sei o quê. Você faz questão que seja eu? Então tá, mas porra, realmente, se for só eu e você ficar dizendo na mídia que o livro não é isso, que eu não trabalhei bem, não sei o quê, você vai me minar. Vamos dividir aí? Todo mundo tem 10% que é a praxe do mercado, né? 10% de direitos autorais. Vamos dividir isso aí, que você fique com 6%, eu fico com 4%. Porra, Marcos, eu acho que, o pessoal, independente disso, eu posso chamar qualquer um para escrever, o pessoal vai comprar o meu livro. Então tá, 7 e 3. Eu fico com 3%, ele fica com 7%.
E tem casos, por exemplo, que ele pode chegar e falar, Marcos, cara, eu já ganho tanto dinheiro em show e não sei o quê, vocês aí com o negócio de livros, é tão difícil a vida de vocês, cara, fica com os 10%, sabe? Eu só quero mesmo esse status aí de virar um livro, sabe? Isso aqui me interessa, não quero migalhas não, então fica com os 10%, ou então faz o seguinte, fica com 9%, me dá 1% que eu vou dar para a instituição de caridade que eu ajudo. Então é uma questão de negociação que você faça, que pode ficar em 50% entre autor e biografado, ou de acordo com o potencial. Por exemplo, eu soube de uma biografia que foi lançada quando o Zico fez 50 anos de idade, foi feita por 2 escritores. E aí, como é que foi a divisão do negócio? O Zico ficou com 9% e cada um dos 2 ficou com 0,5%. Só que Nossa. assim, o que vendeu, que os 2 com 0,5% ficaram felizes pra cacete. O primeiro dia de venda lá do lançamento foi todo mundo para ver o Zico, porque não importava quem era o autor, o pessoal queria ver o Zico, tirar foto com o Zico, autografar a camisa, não sei o quê. Então foi na argumento do Leblon e acabaram os livros e o Zico continuou lá tirando foto e autografando porque acabaram os livros. Então ficou todo mundo feliz com o seu 0,5%. Porque realmente ninguém sabia quem eram os autores. O pessoal queria o Zico. Então, essa negociação é uma negociação que aí... Eu, por exemplo, não faria isso, sabe? Porque eu já criei um certo nome que o pessoal sabe que eu vou pesquisar pra cacete, eu vou me dedicar pra cacete, e não sei o quê. Então, cara, eu não vou entrar numa que, porra, eu não ganhei nada, entendeu? A não ser que me pague antes tão bem que a gente estipule no contrato que eu abro mão ali dos direitos para ficar com 0,5%, não sei o quê. Mas aí eu já ganhei fazendo livro, não precisei do plus das vendas. Se, por exemplo, algum escritor, cenário hipotético, algum escritor fala para mim, cara, eu quero fazer a biografia da Clara Monteiro, mas se por algum motivo eu não quiser, então essa pessoa ela tem a liberdade de expressão, ou eu posso proibir ela de alguma maneira, ou não tenho que esperar ela publicar para ela me processar, ela tem direito... Não, se você não quiser que seja feita, você espera sair esse livro e tenta processar o cara, tenta ver se o cara falou alguma coisa ali que seja em verdade, em verídico, e processa o cara, mas você não vai conseguir censurar, sabe? Já basta aí de estar todo mundo aí hoje em dia, principalmente em Brasília, querendo censurar, querendo não sei o quê, cara, basta. Então, assim, deixa escrever, e aí se ele for imprudente, tiver imperícia, for venal contigo, ofender sua honra, você processa. Mas impedir que ele faça, e vai que ele faz um negócio super bacana que você fala, caraca, cara, nem sabia que valia uma biografia, pô, obrigado. Eu fiz o Heleno, a família não me conhecia, hoje em dia todos os familiares do Heleno são loucos por mim, tipo, cara, você ressuscitou o vovô, eu sempre quis saber quem eram os netos, saber quem foi o bisavô, entendeu? Então, de repente, o cara vai fazer um trabalho sobre você que você vai ficar amarradaça. Então deixa fazer. Agora, se ele for venal contra você, processa. O Rafael está perguntando sobre os custos prévios do livro para o autor, né? As viagens para entrevista e tal, fica por conta de quem? Então, aí eu acho que o Rafael Valiz, ele fez eu conheço ele fez um livro sobre o Bebeto de Freitas, foi técnico de vôlei, enfim, presidente do Botafogo também, morreu recentemente. Esses custos eu acho que você tem que dialogar com quem te contratou. Né? Se for uma empresa que queira que você faça o livro pro dono da empresa, sabe? Então, eu vou precisar entrevistar aqui algumas pessoas em Belo Horizonte, no Acre, em Portugal e Nova York. Cara, paguem a passagem, paguem a hospedagem, ou, não tem como pagar a passagem e hospedagem. Cara, então paga o telefone, eu vou te mostrar minha conta de telefone antes do começo das entrevistas e depois, para você ver que essa ligação foi porque eu liguei lá para Nova York. Então, você entra em contato com o pessoal, ou com o biografado, ou com quem está querendo viabilizar isso, e acerta esses custos. Tipo assim, eu não abro mão que eu ganhe, sei lá, R$5.000 por mês durante 8 meses para fazer esse livro. Mas eu não vou pegar esses R$5.000, porra, ir para Nova York entrevistar o cara, sabe? Que aí, porra, eu vou estar pagando para fazer o livro. Então, os R$5.000 é meu. Pague a viagem, pague a minha hospedagem, de preferência pague o meu transporte, pague tudo, que aí eu vou lá e faço isso que interessa ao livro, né? Então, esses custos todos tem que estar num acordo com aquele que for o contratante.
No Senão caso de ter você um pode correr. contratante, né? Senão você vai correr o risco de pagar para fazer o livro. Né? Sim, porque a Ellen está eu vou te perguntando dar 10 mil, vou te dar 10 mil, vou te dar 15 mil por mês. Porra, beleza, eu vou ficar com 15 mil por mês durante 2 anos. Mas ó, eu quero que você passe 3 meses na Rússia, 8 meses na China. Porra! Entendeu? Não, então os 15 mil por mês é limpo. Se for 15 mil Isso aí, dólares, né? Nem assim. A Ellen está perguntando uma coisa que eu acho que tem mais a ver com uma biografia que você vai lançar sem ter sido contratada, porque ela pergunta assim, que ela queria saber se os custos forem pagos todos pelo biógrafo, há alguma forma de compensação financeira na negociação desses 10% de direito autoral que vão para o autor? Eu acho muito difícil. Eu já fiz livros. Eu já fiz livros que são assim, porque se você faz isso aí, você acredita, tipo, eu acreditei que o Heleno de Freitas ia mudar a minha vida. Eu acreditei que eu ia dar um salto, o pulo do gato com esse livro. Então eu investi, é um investimento seu. Você não pode depois querer passar para a editora, porque assim, e se o livro não vender? E se ninguém comprar? Entendeu? E se a editora fizer uma puta... Os 10% são praxe da editora, né? É sempre 10%. Tirando o e-book, que às vezes você consegue uns 20, 30. E-book eu achei 25, livro, né? Depende fica entre 20 e 30, né? Depende da negociação. Mas o livro impresso é sempre 10% desde que eu estava na faculdade de produção editorial, assim. O Paulo Coelho, ele ganha 16%, mas assim, mas tu tem que ter ele Paulo é o Paulo Coelho, né? Ele já começa ali, tipo o Lula começa uma eleição presidencial, ele já começa com 30%. Então o livro dele pode ser em branco, que o pessoal já compra porque está assinado Paulo Coelho. Então ele já começa vendendo, entendeu? Então aí ele já negocia isso no patamar de 16%. Mas a editora não vai fazer isso. Aí o que pode ser feito é você fazer, como é que é o nome? Projetos, né? Projetos, lei do incentivo, a lei do ISS, lei Rouanet, não sei o quê, que aí você ficar, eu tenho um puta personagem para biografar, eu quero fazer a história do Pedro Álvares Cabral, não sei o quê. Cara, tentem captar recursos para viabilizar as viagens, não sei o que. Aí sim, aí é um projeto que vai estar lá, vai demorar mais tempo, porque vai ter que ter aprovação, depois a captação, mas aí já vai estar tudo embutido. A editora ganha, já vai estar pago a gráfica, o autor já vai estar ganho, e realmente, se vender ou não vender, aí é lucro se vender, mas todo o processo já foi pago. A Suzana está querendo voltar lá para o início, quando você falou sobre os diferentes tipos de biografia e citou o perfil. Aí ela está perguntando se os perfis são realmente publicados em livros ou eles são feitos para jornais e revistas. Não, perfil existe em livro. Eu não lembro qual era o nome, não sei se era Gente do Rio, que tinham uns perfis que eram livros assim de 90 a 80 páginas, assim, letra grande, sabe? Era Chico Buarque, Miele, enfim, eram pessoas interessantes, em geral cariocas, Carlos Eduardo Novaes, enfim. E assim, todos no mesmo tamanho, no mesmo formato. Eu acho que era Perfis do Rio, coleção Perfis do Rio. Depois vê aí se você não acha aí, Sibeli. Coleção Perfis do Rio. Aí tem Chico Buarque, e aí, quer dizer, você faz uma pesquisa, às vezes você faz uma entrevista, tipo isso aqui. Quem quiser fazer o perfil do Marcos Eduardo Neves, pega essa entrevista que eu estou dando aqui, essa live aqui, cara, e aí vai falar o que eu passei com o Renato, com o Heleno, aí você vai fazer um perfil meu. Você não vai fazer uma biografia, você não vai ter acesso aos bastidores do que eu tenho, mas você vai contar essa história do Medina, você vai contar aquilo quando eu cheguei lá e ele não teve confiança em mim. Você vai fazer um perfil rápido, mais justo, digno, que vai dar lá suas 60, 70 páginas, né, dependendo do tamanho do corpo que você usar no texto. Acabei de achar aqui, realmente perfis do Rio, Carlos Machado, Paulo Francis, Adalgisa Neri, Fernando Sabino. Tenta ver aí quantas páginas, é coisa de 100 páginas, e eu te digo, era tipo corpo 14, assim, era letra grande mesmo, e era fininho, não era um livro inteiro, era como se fosse metade de um livro, sabe? Metade da folha, assim, tipo retangular, não era meio quadrado, não.
Então é um perfil, mas ali não é uma biografia, mas vai te dar uma ideia de quem é o personagem, onde nasceu, como cresceu, o primeiro sucesso do Chico Buarque, a banda, aquela coisa toda, os olhos verdes, mulheres loucas, não sei, um perfilzinho rápido que você digere ali enquanto está no banheiro ali, rapidinho, você sai do Até banheiro que já tem com mais uns um informação. pouquinho mais gordinhos aqui, 150 páginas Mas em para... corpo grande é muito pouco. Uma biografia propriamente dita, para Sim, ser sim. boa, tem que ter 290, 300, 350 pau ou mais. O livro do Chateau, o Rei do Brasil, tem quase 700 páginas. Foi o livro que me motivou a ser O do biógrafo. Vinícius de Moraes tem 104, cá entre nós não é nada, né? Não é nada, pô, para falar de Eu Vinícius, escrevo pô. 104 páginas do Vinícius sozinha, sem entrevista, sem pergunta, sem Exatamente. pesquisa. É por aí, é por aí. E a Solange está perguntando se é você que faz a revisão do seu texto. Eu faço, eu não abro mão. Assim, o primeiro livro que eu fiz quando eu não entendia nada, foi meu primeiro, né? Maria de Primeira Viagem, eu reli 32 vezes. O livro do Renato. É um livro de 450 páginas. Eu li 32 vezes. Eu tenho até... Ah, não dá para ver que eu não estou me vendo, senão eu te mostrar aqui. Mas grande. depois de tudo, quando você... Ela é revisado novamente por outra pessoa, né? Na hora que vai para a editora. Hoje em dia, eu reviso umas 6 vezes. Hoje em dia já tô, sabe, já é uma outra coisa. Eu reviso umas 6 vezes. Só que aí vai para a editora, e a editora é óbvio que vai fazer uma revisão, e aquilo que a gente lê ali, que está assim, ele casou. Aí a gente sabe o tempo inteiro revisando que ele casou. Só que tal casou com Z. Só que você não percebe, teu olho está viciado e não percebe que você escreveu errado. Então é o editor que está fora que vai perceber isso. Porque você já sabe o que vai ler, então você tende a ler o casou com S, entendeu? Então é importante, eu faço todas as revisões possíveis e quando eu acho, cara, agora tá bom, eu entrego. Mas aí o editor vai fazer a última e às vezes ele vai te sugerir, Marcos, que tal, porra, enxugar esse parágrafo aqui? Você pode optar ou não, sabe? Eu lembro do Geneton, o Geneton, antes de morrer, ele revisou meu primeiro livro do Heleno e ele me sugeriu umas 32 mudanças. Eu aceitei umas 7, sabe? Mas eu aceitei essas 7 ficaram muito melhores mesmo. Então, ainda bem que ele me sugeriu isso. O João Baldo Ribeiro falava que ele preferia que as pessoas revisassem o livro dele, porque às vezes um personagem sobe num cavalo e 5 páginas depois desce de uma mula. E isso acontece até em filme, em cinema, né? Às vezes o cara entra num carro e sai num outro carro e o cara não percebeu na hora da cena ali, entendeu? Então é bom que o outro veja. Agora, uma coisa que acontece assim, que assim, eu sou muito amigo do Raimundo Fagner, do cantor, ele é meu vizinho. Teve uma vez que ele chegou e me falou assim, Marcos, vem aqui ver meu novo DVD, você vai ver em primeira mão meu novo DVD. Cara, eu fui para casa dele, Sibeli, você acredita que eu vi o novo DVD dele. Era o DVD de um show dele que ele não deixou a voz, não deixou eu ouvir, porque ele não aguenta ouvir a voz dele enquanto ainda estava mixado e não sei o quê. Então eu fiquei vendo um DVD mudo, ele cantando, o público vibrando, mudo, como se fosse Carlito, Charlie Chaplin, porque ele não consegue se ouvir a voz sem estar no finalizado ali, na coisa mixada. Então a mesma coisa eu faço com meus livros. Depois que eu liberei e imprimiu, eu não leio mais. Porque quando eu leio, eu quero mudar tudo. Porque assim, imagina eu hoje, com 44 anos, lembrando meu livro que eu fiz com 27. Quem é essa aqui? Jovens envelheçam, né? Tipo o Nelson Rodrigues, jovens envelheçam. Olha, por que eu fiz um livro de Renato Gaúcho com 450 páginas, gente? Enxuga isso, torna mais comercial. Eu mudaria tudo. Então, eu até pego para, sabe, dar uma olhadinha assim, mas eu não consigo ler. Não consigo ler. Você, em um ano, em meses, você já muda. Você já absorve outras informações. Você já não é mais a pessoa que escreveu. Então, eu escuto isso muito de todas as áreas artísticas, assim, muito doido. Assim, eu, quando olho, eu sou designer editorial, quando eu olho o primeiro livro, o segundo livro, o terceiro livro que eu fiz com 18 anos, eu morro de vergonha. Tem professores de ilustração, amigos meus, que são ilustradores fantásticos. Aí ele mostra uma ilustração que ele fez 10 anos atrás, ele fala, olha que coisa horrível, cara, tá fantástico. Ele, não, tá horrível. É isso mesmo. É exatamente isso. A gente vai evoluindo, né?
É claro, e aí eu cortaria total, eu fico chateado, aí eu leio assim, sei lá, 3 parágrafos e já fecho, cara, puta, assim, falando, cara, como é que o pessoal me elogia, cara? Eu mudaria tudo de novo. Alguém tem mais alguma pergunta, galera? Senão a gente vai encerrar. Ah, Sibeli, eu quero agradecer a vocês todos aí que tiveram essa paciência aí comigo, de ver essa coisa que eu amo, que é biografia. Eu sou louco por biografia e amarradaço nesse Nesp, nesse curso. Estou fazendo junto com vocês, estou lá na sala e agora conhecendo um pouco mais de vocês aí também. Estou vendo gente aqui sorrindo para mim, é muito legal isso. Tá? Então, tamo junto aí, vamos acabar essa quarentena aí para a gente poder continuar conversando. Beijo, beijo Solange, beijo Sibeli, beijo geral aí. Pessoal, muito obrigada pela participação, que a gente oferece cursos, o Marcos é do nosso aluno de pós-graduação em edição e gestão editorial, mas tem vários outros cursos também, dá uma olhada no nosso site, segue a gente no YouTube, no Facebook. Eu queria abrir para a galera que muitos não me conhecem, eu tô também nas redes sociais todas, Twitter, Facebook, mas eu tô migrando mais para o Instagram. Quem quiser ver um pouco mais do meu trabalho, eu que agora estou com um quadro toda segunda, quarta e sexta, que se chama Biografia Viva. E aí eu tenho entrevistado um cantor, um jogador, um ator, entrevistei o Zico, o Nicola Siri, aquele italiano que fez o Padre Pedro, né, no Mulheres Apaixonadas. Eu tenho sempre uma entrevista bacana, jornalistas de política. Enfim, então é bem, bem bacana. Obrigada pela companhia, obrigada pela atenção, obrigada pela presença. Marcos, muito obrigada por você estar aqui. Beijão, galera, e vamos que vamos. Valeu, gente. Obrigado. Beijão.